Hoje no nosso episódio nós vamos receber duas pessoas muito especiais, Fernando e Raniele, que eram alunos do podcast, se tornaram alunos do curso e hoje trabalham com a gente. A história deles é muito inspiradora, espero que vocês gostem, fiquem até o final. Bora lá! You are listening to IDZ Talk Show, o show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. Apresentação, Jader Lelis. IDZ Talk Show. Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez. Teacher Jay aqui na aula de hoje, mais um especial IDZ Talk Show número 10. Hoje com alunos muito especiais, como eu falei aí no começo, são alunos que se tornaram professores e hoje trabalham conosco no nosso curso de inglês do 0 ao 100. Foi muito legal reuni-los aqui, foi muito legal ouvir as experiências deles. Guys, a gente tá pra marcar esse episódio faz anos, assim, o Fernando trabalha com a gente por volta de 3, 4 anos já, e ele não tinha participado aqui ainda. E a Raniele se juntou a gente recentemente, faz uns 3, 4 meses mais ou menos. Ela é nossa caçula e ela tá mandando bem no curso também. Então, eu decidi trazer eles pra vocês entenderem qual foi a trajetória de aprendizado deles. Eles já sabiam inglês antes de começar o podcast? Eles já tinham estudado antes? O que eles fizeram para ter uma evolução tão grande em tão pouco tempo? Tudo isso você vai ouvir no nosso episódio de hoje. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Galera, eu sempre tive um problema com os meus dentes, né? Eu tenho os dentes tortos, totalmente tortos. E os dentes são uma questão que eu nunca parei para tratar, nunca dei tanta importância. Uma vez eu estava lá no Instagram e aí uma pessoa me seguiu e ela era verificada. E sempre que alguém segue lá no Instagram, a foto é muito bem produzida e tem verificado, eu dou uma olhada no trabalho da pessoa também. Eu entrei na página da doutora Paula Simeone, achei simplesmente sensacional. O trabalho dela é fantástico, assim, tinha vários antes e depois de tratamentos que ela fez através da clínica dela. Mandei uma mensagem e falei, doutora, preciso da sua ajuda. Eu tenho os dentes muito tortos, queria colocar sabe aqueles, eu não sei o nome sem a marca, mas é Invisalign. Eu queria colocar pra alinhar meus dentes, porque é uma forma diferente, enfim, de alinhar os dentes diferente de aparelho. E aí eu entrei em contato com ela, ela prontamente me respondeu, fui visitá-la. Por sorte, a clínica dela é aqui na minha cidade, ali perto da Avenida Paulista, então eu fui lá visitá-la, conheci ela, muito gente boa, ela ouve o podcast faz muito tempo, inclusive ela deve estar ouvindo esse episódio agora. Doutora Paula, bom dia, obrigado pelo atendimento maravilhoso que vocês me deram. E aí fizemos um projeto lá, onde eu irei fazer todo o meu tratamento dentário na clínica da doutora Paula Simeone. Já iniciei o tratamento lá, já estou sendo muito bem tratada por toda a equipe, toda a staff dela, muito gente boa, o pessoal muito receptivo, o pessoal muito competente, eu achei muito legal a clínica, guys, fantástica, muito linda, muito bem localizada, profissionais excelentes. Então, esse episódio, my friends, é um oferecimento da Clínica Simeone. Com mais de 70 anos de tradição no coração de São Paulo, próxima Avenida Paulista, a Clínica Simeone é o lugar ideal para cuidar da sua saúde bucal. O ambiente lá é multidisciplinar, guys. Lá eles oferecem uma ampla gama de procedimentos odontológicos e estéticos também, tudo em um lugar só. Cada paciente lá é único, então cada profissional vai cuidar de você, vai entender seu problema, vai verificar o que você precisa e vai te ajudar no seu tratamento bucal. Tecnologia de ponta, lá eles contam com os melhores escaneamentos de última geração, assim, um negócio muito moderno, que proporciona mais conforto e também precisão na hora de fazer seu tratamento. Eu fiz o meu lá, escaneamento pra ver como são meus dentes. Guys, 5 minutinhos meu dente tava completamente na tela e é até esquisito ver meu dente em várias perspectivas, vários ângulos diferentes. Eles já fizeram uma projeção do que será no final, então foi bem legal, foi bem bacana, tá? Você que é de São Paulo e região, você que quer redescobrir seu sorriso, você que quer sorrir novamente sem constrangimento, conheça a Clínica Simeone. Para entrar em contato com eles, o telefone é 11 3262 4591 ou você pode falar diretamente pelo WhatsApp no número 11 9 5975 2462. Clínica Simeone, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por me atenderem também. E você que tá precisando, vá lá também, porque eu recomendo, tá? Muito legal, muito bonito, muito humanitário, muito tecnológico e muito competente. Clínica Simeone. Guys, partindo então diretamente pro nosso episódio. Espero que vocês fiquem até o final, porque o bate-papo foi muito legal. Vocês vão reparar que o volume não ficou tão no padrão que a gente gosta, porque tivemos algumas oscilações ali, eu não consegui gravar certinho, mas espero que não atrapalhe a sua experiência, tá? Se você gostou do episódio, não deixa de comentar no final, porque seu comentário é nosso combustível, é o que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Bom episódio pra todos, vamos ao bate-papo, let's go. Galera, estamos aqui hoje com convidados especialíssimos. Temos conosco aqui nosso amigo Fernando Cipriano e nossa amiga Raniele, que são da Sala dos Professores do Inglês do 0 ao 100. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Jader. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Rani. Galera, a ideia do bate-papo de hoje aqui é simplesmente vocês conhecerem essas pessoas tão especiais que trabalham com a gente aqui faz um tempo já. Eles têm algo em comum que eu não vou falar agora.
Eles vão falar durante o processo. Mas eles são pessoas que estão nos ajudando há um tempinho aí com o nosso curso inglês do 0 ao 100. Antes de falar um pouco da trajetória de inglês deles, eu queria que vocês os conhecessem mais globalmente. Então, Fernandão, começando com você, irmão, pode se apresentar para quem não te conhece ainda, please? Do zero, assim, tipo... Do zero, a pessoa nunca ouviu falar de você. O que você então falaria? Tá bom, vamos lá. Então, eu me chamo Fernando, né? Tenho 40 anos, sou casado com a Isabel e tenho um filho de 13 anos, o Matheus, né? 40 anos, Fernando, eu não sabia dessa informação, ou não lembrava? Eu também não faço questão de lembrar já, mas... Boa. Fiz 40 anos em último mês de abril. Parabéns. Passado. Que legal. E aí tem um filho chamado Matheus, além de trabalhar aqui com o Jader, dessa aventura, que começou como uma aventura, digamos assim, eu também sou funcionário público, trabalho no hospital aqui da cidade, no setor de radiologia. Legal. Você falou a cidade que você é, de onde você é? De onde eu sou? Eu sou Sim. de Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Cidade um sulista. Bem ao norte aqui, quase fronteira com Curitiba. Legal. Muito bem. E, cara, só antes de entrar no detalhe, Fernandão, só me diga há quanto tempo que você estuda inglês? Quando começou a sua jornada? Depois você conta a história completa, mas só assim, grossamente dizer que tá em torno dos 4 anos aí já, desde o primeiro pontapé, né? Tá, legal. Boa, daqui a pouco a gente conta a história completa, que sua história é muito legal. Mas vamos pra falar com a Rani agora. Rani, hello. Rani é nossa caçula, guys. Ela está conosco faz pouquíssimo tempo, né, Rani? Faz tipo... Sim. Uns 3, 4, 5 meses? Alguns meses, desde abril, mais ou menos. A mascote, exato. Rani, se apresente pra quem não te conhece, por favor. Vamos lá. Claro, meu nome é Raniele. Eu gosto de ser chamada de Rani. Eu sou casada, tenho 23 anos. Casei novinha. Eu sou do... É muito específico o local que eu venho, né? Tá. Eu sou do Guanassés, que é um interior. Isso. Fica em Cascavel, no Ceará. Eu faço questão de falar. Eu gosto muito. Tem Cascavel no Paraná, não tem? Você é Cascavel do Ceará. Entendi. Do Ceará. Legal. Uhum. E aí eu sou de Guanassés. Eu sou casada. Eu trabalho com empréstimos bancários. Eu sou uma correspondente bancária. Bom saber. Venho estudando inglês há exatos 1 ano e 3 meses. Ô, louco! I'm not mistaken, yeah. Aham. Acho que é isso. E a cidade grande mais perto de você, qual que é a cidade mais famosa? Fortaleza. Fortaleza, tá, legal. Sim, é pertinho. Boa, muito bem. E você tá estudando há 1 ano e 3 meses, perfeito. Agora eu quero saber de vocês, galera. Primeiramente assim, quais são as funções que vocês exercem no nosso curso? Qual que é a função que cada um de vocês tem? Vocês fazem basicamente a mesma coisa, o Fernando tem uma tarefa extra, a mais que ele faz também. Mas, Fernandão, como que você explicaria o trampo de vocês no nosso curso inglês do 0 ao 100? Então, ok. Meu papel no inglês do 0 ao 100... Além de ser braço direito do Teacher Jay? Eu respondo lá na plataforma, corrijo as atividades dos alunos lá na plataforma da Hotmart. Eventualmente participo de alguns Conversations Club, das aulas ao vivo, né, do Conversation Club. E aí tenho também algum trabalho que eu faço lá na comunidade eu chamo de ex-eternos alunos, porque são eternos alunos, né? Exato. Comunidade inglês do 0 ao 100, onde lá, pelo menos 2 vezes por semana, eu coloco lá algumas atividades variadas ali para a galera não perder o contato com o inglês. Boa, perfeito. Essas são as minhas funções. Então, assim, porque nosso curso tem 3 meses de aula de conversação, 3 meses de feedback por WhatsApp, e quando acaba esse prazo, o pessoal é transferido para essa comunidade de alunos. Nessa comunidade tem muito aluno, e o Fernando sempre manda atividade lá para o pessoal não parar de estudar, né? Então, esse é um trabalho bem legal. E, Rani, como você explicaria a sua função? É basicamente a mesma coisa, né? Mas pode explicar nas suas próprias palavras. A mesma coisa, eu trabalho junto com o Fê aí na correção das atividades lá na plataforma da Hotmart. Ajudo na questão dos conversations, às vezes. E também estou sempre lá pela comunidade dos ex-alunos, com desafios, conversando, trocando uma ideia com a galera. Nossa, isso aí é muito legal. O pessoal tem engajado bastante. Os ex-alunos estão on fire, graças a vocês que estão fazendo bastante atividades fora do curso, né? Coisas, tipo, usando o curso como base, mas que tá incentivando o pessoal a estudar com mais frequência, né? Aliás, obrigado. É muito importante, né? É muito importante, né, Jader? Porque geralmente quando termina o curso dá aquela esfriada, né? Então, isso é importante para manter
contato com o inglês aí e pôr em prática o que aprendeu. Não, isso aí é impressionante, porque assim, quando a gente cria uma comunidade de pessoas que se conhecem e estudam juntos, parece que é muito diferente, né? Quando você estuda sozinho, é muito solitário e não há motivação externa para você estudar, a não ser você próprio, né? Então, tendo um grupo de... É um pouco desanimador estudar sozinho, chega uma hora que dá um pouco de tédio, então ter esse contato com outras pessoas, com certeza é muito, muito mais legal. Agora uma pergunta que eu nunca fiz essa pergunta pra vocês. Como que vocês descobriram o nosso podcast? Você lembra da trajetória que vocês fizeram pra descobrir o Inglês do Zero? Rani, quer começar? Responder, Rani. Tá mais fresco da Rani, né? Faz menos tempo. Sim, em 2018 eu tentei estudar inglês, que foi onde eu vi que o inglês não era pra mim, eu achei, né? Nossa, estava completamente errado, hein? Que legal. Sim, em 2018 eu paguei um curso, e aí foi nesse curso que um professor me indicou o podcast. Olha só! Nossa, isso é uma coisa que eu mais acho legal, quando fellow teachers indicam, assim, o podcast. É muita humildade, né? Porque tem professor que acha que só o que ele passa pode ser o correto, assim. Então é legal eles indicarem terceiros. Que legal! Boa! Mas aí você não começou a ouvir em 2018, você ouviu depois? Eu comecei em 2018, só que eu tive algumas decepções com a questão do inglês, né? Uhum. Como muitas pessoas acho que acabam tendo também, e aí eu parei de escutar, porque pra mim não era pra mim, o inglês era uma coisa impossível. E legal. Aí, foi isso, e depois eu voltei. Bacana, boa. E você, Fê? Cara, como eu descobri o inglês do zero assim, meio que se confunde, se mistura um pouco com quando eu comecei a estudar inglês, quando eu me dei conta de que era importante estudar inglês, se confunde, se mistura com a época que eu descobri o teu podcast, né? Porque foi quando eu quis estudar inglês para ajudar o meu filho, e aí eu vou procurar algum material. A minha esposa, na época, ela fazia Duolingo, ela começou a fazer Duolingo, assim, por diversão. Legal. Eu tentei fazer, mas Duolingo nunca foi a minha praia, assim, não é a minha vibe. E aí eu falei, vou procurar alguma outra coisa. Aí fui procurar um podcast aqui que me ensina inglês. E aí foi um dos primeiros que apareceu ali, cliquei, aí eu... No Spotify? No Spotify, Tá, legal. A vibe desse cara aí explica bem, era o que eu precisava lá do zero mesmo, lá do ABC. Legal, então, legal. Aqui que eu vou me encostar mesmo. E aí fui ouvindo e... Boa! Bora continuar essa explicação então, Fê. Você disse aqui que você começou a aprender para ensinar seu filho, né? Qual que é a história por trás dessa informação? Ok, é que o Matheus, assim, desde que ele entrou lá no prézinho, ele sempre teve aula de inglês, né? Então, assim, chegou uma época lá, quando ele estava lá pela quarta, quinta série, que ele começou a trazer umas homework um pouquinho mais cabeludas. Mais elaboradas. Legal. E aí eu sentava para ajudar ele. Daí minha esposa nunca, apesar de ela ter feito bastante Duolingo, nunca gostou muito do inglês, né? Certo. Então, mas assim, tipo, era meio que uma diversão para ela ali. Então, assim, meio que caiu para mim ajudar nos homework do Matheus, né? E aí eu falei, cara, não dá, eu não posso passar tanto trabalho né, para ensinar ele. Eu que tenho que ensinar, não é... Você pegou a responsabilidade de ser o ajudador dele nesse idioma. Exatamente. E assim, mais do que... Hoje em dia é muito fácil você colocar uma coisa na internet e obter a resposta, mas não, eu queria ensinar para ele, né? Sim. Queria passar o conhecimento para ele dominar, caso ele não tenha entendido o que a professora falou. E aí eu vou levar a sério. E assim, é engraçado porque eu nunca fui muito fã de inglês, nunca. Meu inglês era aquele do ensino médio lá, sabe? Hoje em dia você se considera fã do inglês? Cara, hoje em dia, é sério, não tem assim um minuto que eu não esteja pensando em algo sobre legal. inglês, sabe? Seja o que eu vou estudar, seja uma palavra para aprender, assim, é o meu mundo, sabe? Tipo, meu passatempo. Quando eu não estou estudando para valer, eu estou fazendo alguma coisa a ver com inglês para aprender. A minha diversão, sabe? Tipo, eu até parei de jogar o meu videogame para ocupar tempo com inglês. Boa. Aí dá para ver, né? Que então, legal. Eu comecei a estudar para ajudar o Matheus e fui me envolvendo com o podcast lá, principalmente, que era a minha principal ferramenta. E aí também não posso deixar de citar também um outro cara que foi um baita professor para mim também, que é o Fúvio, né? O Fúvio, nossa, parceiro nosso. O Fúvio eu assisti na quarta do inglês raiz que ele tinha, assim, e os projetos que vocês tinham junto, eu estava sempre acompanhando, e aí fui me envolvendo, mergulhando de cabeça até te encontrar e ter a bênção de conseguir o teu curso, né? Então, legal. Assim, ali que a vida... Fernandão, mesmo, achei a primeira mensagem que você mandou no nosso Instagram. Dia 16/1,
de 2020. A mensagem foi: olá, descobri seu podcast no Spotify, estou viciado, estou aprendendo muito. Direto, dinâmico e viciante. Estou no 11º episódio e só tenho elogios a fazer. Ah, que legal. Então você mandou mensagem bem no comecinho, lá no 11º episódio. Bacana. Bem legal. E eu me lembro que na época, Jader, assim, eu tava pintando a minha casa, sabe? Tipo, tava de férias, alguma coisa assim, tava pintando a minha casa. E aí eu tava com fone de ouvido em um episódio atrás do outro aqui, ó, sabe? Mandando ver mesmo e, nossa, encantado porque eu tava aprendendo. Legal. E aí hoje, como que tá o inglês do Matheus? Cara, Alguns anos depois. O Matheus hoje tá no 8º ano, né? Ele estuda numa escola bilíngue tem inglês todo dia, desde o 6º ano, né? Sim, legal. E assim, cara, ele é apaixonado pelo inglês, apaixonado mesmo, assim, eu costumo dizer assim que parece que ele nasceu para falar inglês, sabe? Porque assim, é uma coisa tão natural, ele não faz com esforço nenhum, sabe? Tipo, uma coisa tão, parece orgânica, Sim. que às vezes eu me surpreendo, né? Então, Nossa. tipo, hoje eu não ensino mais ele, hoje a gente troca conhecimentos, eu diria, porque Legal. ele se vira bem, assim. Boa, Bem muito legal bem. o desenvolvimento dele. Rani, e você? Você queria aprender por qual motivo? Qual que foi a principal motivação para aprender inglês? Eu caí de paraquedas aqui. Ah. Foi muito por passatempo. Eu nem queria, assim, eu acho que eu nem buscava tanto a fluência, sabe? Eu queria o básico, eu acho que já me contentava. Certo. Porque, como eu te disse, eu tive uma decepção em 2018 e eu achei que o inglês não era pra mim, que era uma coisa impossível. Legal. E aí, do nada, você... E aí, quando... manda. Pronto, eu vi um vídeo de uma moça que ela não tinha dinheiro, ela não tinha... Falava português pouco, mas ela estava aprendendo inglês. E eu fiquei, como que... Assim, eu me comparei, como que ela tá dando o máximo para aprender e eu não pude, eu não consegui nada. Aí eu tava vendo o Instagram, rolando o Instagram, e vi que tu postou uma coisa sobre tu aprender outra língua. E aí eu comentei lá no Instagram. Eu lembro disso, porque eu lembrei de 2018. E aí eu respondi, foi bem quando você estava abrindo uma nova turma, você me convidou pro workshop, eu participei e foi de paraquedas mesmo. Que legal. Então você basicamente você foi quase direto pro curso. Você passou pouco pelo podcast. Nossa, interessante. Que legal. E aí, guys, agora eu falando do lado de cá. Nós sempre temos um padrão de alunos que aprendem bem com o nosso curso e com o nosso podcast. Qual que é o padrão? Vou começar falando do Fernando. Nós temos uma premissa aqui, eu vou até falar essa premissa aqui, é uma premissa que eu não conto em público, mas eu vou contar. Que é assim, o aluno que tira muito proveito do gratuito, se ele não entra no nosso curso, eu vou atrás para saber o porquê. Ah, por que você não entrou? Se for uma questão financeira, uma questão de não poder no momento, a gente oferece uma bolsa e tal. E aí, eu gosto de falar isso porque o que acontece? Antes, eu distribuía bolsas para as turmas para pessoas que só falavam, teacher, dá um desconto, eu não tô conseguindo comprar. Eu dava bolsa. A gente fazia isso nas primeiras turmas. A partir de certo momento, a minha esposa me aconselhou, olha, dê bolsa só para quem de fato participa do gratuito. E aí o Fernando, guys, desde o dia que ele descobriu a gente e mandou essa mensagem, ele é uma das pessoas mais engajadas da história do nosso podcast. Ele comentava em todo vídeo. O Fernando tem várias mensagens no WhatsApp que ele, nossa, ouvi o episódio tal, achei muito legal. Aquilo e tudo mais. Aí ele entrou no nosso curso. Na turma 4, né, Fernando? Na turma 4. Eu me lembro assim, Jader, que na época eu sempre interagia contigo assim, né? Sempre agradecendo. Sempre. Né? Porque, tipo, tava me fazendo bem, né? Eu tava tirando proveito de algo gratuito. Então, eu me sentia na obrigação de agradecer. E aí a gente acabou se conhecendo entre tantas pessoas, a gente acabou se entendendo, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Vocês devem ter isso hoje em dia também. Os alunos que mais participam, a gente acaba conhecendo. Mesmo meio que sem esforço, né? Porque sempre tá lá o nome da pessoa sempre falando e participando. Não tem como não conhecer, né? Exatamente. E aí eu me lembro que na época, assim, você mandou uma mensagem para mim, por que vai abrir a turma, uma nova turma, né? Você tem interesse de entrar? E aí eu me lembro que eu respondi para ti, tipo assim, hoje em dia, se eu tiver que investir no inglês, eu vou investir no meu filho. Né? Sim, porque, é verdade. Agora que você falou, lembrei. É verdade. Falei, né? Sabe como né? Pai, né? Mãe, a gente quer o melhor sempre pro filho, né? Então, eu vou investir né? Não que eu não queira, não tenha interesse, mas no momento, financeiramente, eu tenho que fazer uma escolha. Eu prefiro investir nele, né? Perfeito. E aí, onde você me presenteou com o curso, né?
E aí eu falei, cara, não pode, é Deus, assim, não tem como eu pegar e dar uma olhadinha por cima, estudar mais ou menos, porque... Então, Nossa, Fernando, aí é que tá. Eu só falei isso porque eu queria ressaltar como foi sua atitude após você entrar no curso. O Fernando simplesmente mandava áudio todos os dias, a Rani também. A Rani e o Fernando foram 2 psicopatas de áudios. Porque esse recurso do áudio é um recurso que os alunos não aproveitam tanto. Eu acho que eles têm vergonha. Nem todo mundo manda áudio todo dia. Vocês 2 mandavam, basicamente quase todo dia. E o Fernando criava histórias. Ele pegava uma aula sobre Wood, por exemplo. Ele criava uma história mirabolante, engraçada e divertida usando o Wood. Então, foi um cara que aproveitou demais o curso. E ele assistiu literalmente todas as aulas, né, Fernando? Você chegou a concluir, de fato, o curso completo, né? Exatamente. Então, temos esse comportamento do Fernando. Vamos anotar. O Fernando virou psicopata. Ele fazia literalmente tudo que a gente orientava no curso. Tanto assistir a aula, quanto mandar áudio, quanto participar de conversation, quanto participar de plantão e tudo mais. Certo? Corta para a Rani. A Rani entrou também. Ela entrou normalmente, assim, no sentido de que ela ficou sabendo do curso, entrou, pagou e tudo mais. E aí eu queria ressaltar, além da Rani, a turma da Rani. A Rani entrou numa tal de turma 13, que é uma turma, guys, que não houve na história do nosso curso outra turma igual. Fernando, concorda? Exatamente, não. Nada se compara. Porque, assim, toda turma tem 2 ou 3 alunos que são especiais, assim, no sentido de que eles são tipo um Fernando. Não um Fernando, mas são, tipo, engajados, né? Pessoas que fazem bastante. Mas na turma 13 entrou uns 30 psicopatas. Todos estudavam demais. E aí a Rani fez parte dessa turma que era extremamente engajada. E a Rani, assim como o Fernando, participava de todos os plantões, conversation, áudios e tudo mais. Rani, qual que era a sua motivação? Por que você participava tanto? Por que você foi tão aguerrida na participação do curso? Na realidade, essa questão de fazer amigos no curso é muito importante. Porque qualquer desmotivação que você tem alguém lá pra te puxar pra cima, né? Uhum. Com certeza, então isso me ajudou demais. Fora a didática, né, Jade? A didática é sensacional, não tem como. Você sente que você tá aprendendo. Eu costumo falar que no primeiro conversation eu já estava falando inglês. E eu realmente estava, porque eu me apresentei para uma pessoa que chegou sem saber o alfabeto. Na primeira conversation, se eu não me engano, eu fiz com o Fernando. Eu consegui falar para ele o meu nome, meu sobrenome, de onde eu era, a minha idade, que eu era casada, que eu tinha cachorro. Consegui falar todas essas coisas em inglês, ele tava me entendendo. Nossa, então, guys, se eu encontrar, vou colocar na edição a primeira apresentação de cada um de vocês, né? Isso vai ser muito legal. Good evening. Good evening, honey. Can you introduce yourself, please? Hi, my name is Honey. I'm 22 years old and I live in Ceará. I work with bank loan. Empréstimo de banco? Empréstimo bancário? Bank loan? Ok, good. Mas tá, beleza. Estudar, beleza. Mas por que vocês... Eu queria entender o que fez você e os seus amigos da turma 13 serem tão focados. Eu queria entender pra até replicar futuramente outra turma. Porque até hoje a gente não conseguiu, assim, a tal ponto, né? De todos em si, eu acredito que todos concordam muito. A gente pegou muita amizade, então isso foi o crucial, sabe? Então a gente sempre estava trocando ideia do que a gente estava aprendendo, do que não estava. Eu lembro que eu sempre tinha em mente que eu tinha que ficar tão bem no inglês como a Vânia e o Jair, que eram 2 colegas, eles eram. E a gente sempre fazia conversations por fora, só nós 3. Tudo errado, mas a gente fazia isso, as regras tudo errado um pro outro, mas estava lá. Então você estava meio que atrás deles e estava tentando alcançar os 2. Que legal. Nossa, isso é muito bom, né? A minha meta era essa. E eu não ficava acostumada, não ficava conformada. Por que eles sabiam tanto? Eu lembro de uma aula de daily routine, eles sabiam tudo no presente e no passado. Eu não sabia no presente. Então a meta era essa, era acompanhar eles. E a galera puxava pra estudar. Tô estudando, alguém quer entrar? Então, que legal. Todo mundo. Até hoje, né? E, na verdade, o desafio que a gente tem, que são todas as turmas agora, a gente criou um desafio, isso nasceu na turma 13. A galera querendo estudar. Explica pra galera como que funciona esse desafio que vocês estão fazendo. O desafio nasceu através do podcast. Tem um episódio aqui que você fala sobre que ia pra academia com um amigo e era um compromisso. Sim, é o Japa. Nossa, então, essa história é muito boa. Porque o Japa, ele tava na minha casa 5 horas em ponto toda manhã. Então não tinha outra opção, eu tinha que ir, né? O cara saiu da casa dele e veio me buscar.
Não tinha outra opção. Foi exatamente daí que nasceu. Eu sentei com a Vânia e a gente, vamos fazer um compromisso com a galera. Vamos lá, tem que estudar 5 dias. São 7 dias na semana. 5 a gente tem que estudar. Um deles tem que ser transcrição e tem que mandar um áudio de 1 minuto falando inglês. Ou explicando alguma coisa em inglês. A galera abraçou. E aí vocês usam, inclusive, o material que o Fernando manda no grupo de vez em quando para fazer transcrição e tudo mais? Nossa, muito legal. Sim, a gente usa direto. Fernando, essa semana mandou uns áudios bem desafiadores e a galera tá amando. Que legal, nossa, que bacana. E isso que é legal de vocês não... essa palavra que você usou, Rani, inconformada, eu acho uma palavra muito importante. Porque assim, não é invejar o inglês que o outro tem, é pensar assim, se o outro conseguiu, por que eu não conseguiria, né? Esse lance de você andar em grupo e querer buscar o que tá à frente é muito legal, é muito saudável, né? Porque você acaba que... você não fica conformada porque você tem gente ao lado que tá indo também, né? Isso é muito top. Eu acho que esse é o ponto, Jader. A Rani falou uma coisa bem interessante, porque assim, é importante você olhar para o outro, não ter uma rivalidade, quem sabe mais, aproveitar, bom, se essa pessoa sabe tanto, eu vou me encostar nela, vou aprender com ela, né? Vou caminhar junto, vou querer me inspirar nela. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Sim. E nesse ramo do inglês aí, eu vejo que às vezes ele funciona um pouco ao contrário, né? Tipo, eu já não vou porque já tem alguém que sabe mais, né? Ou então eu sei mais. Pois eu acho que o pensamento normal da galera é o contrário do que a Rani fez, né? Tipo assim, o cara sabe tanto, então não vou nem tentar. É o contrário, né? Exatamente. Pode crer. A gente só tem a ganhar, né? Quando se inspira num colega. É bem interessante esse ponto de vista. Boa, legal. Mas isso eu já falei pro Fernando. Antes, meu espelho era a Vânia e o Jair. Hoje, meu espelho é ele. Eu quero meu inglês tão bom quanto o dele. E aí, legal. Depois... Que, por sinal, eu tô querendo chegar no Jader. Então, tipo, Sim. vai... E eu tô querendo chegar em outro, né? É sempre assim, né? É um ciclo do bem, né? Digamos. Exatamente. Estamos todos no lugar certo, então. E aí, falando disso, guys, como vocês acham que hoje o inglês de vocês está? Assim, uma coisa que é importante dizer pra galera galera, nós temos aqui pessoas que se cobram muito. Nós três, né? Eu acho que nós três nos cobramos bastante, porque a gente sabe que... A gente no íntimo sabe que sempre dá pra melhorar, né? Mas, Fernando, você de 2020, olhando pra você de 2024, o que você sentiria ao se ver? Vou te falar, Jader, que até um certo tempo, assim, eu tinha uma opinião sobre mim que não era verdadeira, digamos assim, porque eu sempre quero mais e mais e mais, e eu sempre me cobro, né? Então, tipo, eu sempre... fazendo uma autoavaliação, eu estava abaixo do que eu achava que eu deveria estar, mais ou menos nesse sentido, né? Até que, Jader, dias desses aí, eu conversando no Cambly lá, com o gringo? Com um gringo lá, lá da Inglaterra, um inglês lá, e aí ele falou para mim, cara, o teu inglês está tranquilo, ele falou, não se subestime, posso colocar você em qualquer lugar do mundo onde se fala inglês, até aqui na Inglaterra, porque eu falei para ele que no começo eu estava meio receoso se eu ia entender ele por conta do sotaque. Ele falou, se você cair aqui, pousar o avião aqui agora e começar a conversar com qualquer pessoa, você vai se virar. Ele falou, então, não, teu inglês tá legal. Ele falou, dá para se virar, tu pode considerar que você fala inglês. Ele falou assim para mim, então, tipo, dali em diante eu mudei, sabe, tipo... Óbvio. Quando eu falava, você não acreditava, né? Precisou o gringo falar. É isso. Então, mas eu tinha essa síndrome, assim, sabe? Síndrome do impostor, não, eu não sei, não sabe? Não, todo mundo tem isso daí. Foi importante para, assim, não que não seja importante ouvir de você, mas ouvir de um nativo que conseguiu manter uma conversa comigo, assim, sim, falando que, né, que apesar de cometer erro um ou ali outro, cara, normal, até porque eu fico bem nervoso quando vou falar com alguém assim de fora. Em português a gente comete erro, né? Eu cometo, quando eu tô nervoso, nossa, não sai nada, nem em português. Exatamente, então tipo, ele falou, cara, tá tranquilo, e aí a partir dali eu comecei a mudar meu ponto de vista, né, tipo, óbvio, sempre querer mais, mas só que tudo que eu conquistei até hoje tem um valor, né? Deixa eu te falar meu ponto de vista agora, porque eu acompanho você faz tempo, né, Fernando? Assim como você me acompanha, eu te acompanho também faz um tempo. E aí, o que acontece, guys? Eu chamei o Fernando para trabalhar com a gente porque ele já tinha feito o curso completo, ele já tinha sido extremamente engajado, ele já conhecia todo o curso. Então, para ele orientar pessoas dentro do curso, era o melhor dos mundos. Por escrito ainda, que dá tempo de pesquisar, de olhar a aula e tudo mais. E aí o Fernando começou a dominar essa área. Só que na época ele não participava das aulas de conversação, na época era só eu.
E aí eu percebi que era um erro, porque às vezes as pessoas esperavam muito pra falar comigo. Então a gente começou a introduzir o Fernando e a Polly também dentro dos conversations. E aí eu vi a primeira vez você falando inglês, porque eu não tinha te ouvido ainda, né? A não ser nos áudios, né? Mas áudio é uma coisa que você pode escrever o texto, pode ler com calma, pode fazer, pode refazer. E aí eu fiquei muito surpreso. Eu falei, nossa, o Fernando de fato tá falando inglês, porque conduzir uma turma com várias pessoas em inglês não é fácil, é extremamente difícil. Um a um já é difícil, né? Que dirá uma turma. E aí eu fiquei surpreendido, eu fiquei muito feliz com a sua performance. E aí já entra uma outra questão que o inglês vem mexendo comigo também, porque já pensa numa pessoa tímida, sou eu, sabe? Tipo, eu jamais me imaginaria ali numa sala com 10, 12, e eu tendo que liderar, falar, né? Conversar com tanta gente, e assim, cara, quando eu boto meu fone e venho pra frente do computador, cara, eu me transformo, assim, então, tipo, eu me sinto muito confortável. Que legal. Dá pra ver que você é seguro, você é bem seguro, assim, na hora de dar aula. E até pro lado pessoal, assim, o inglês tem me ajudado bastante também. Legal, mano, legal. Então, eu sou prova de que você fala muito bem, você aprendeu bem, de fato você conseguiu. É porque, assim, você pode ser capaz de entender bastante coisa, ter bastante conteúdo e ainda assim não falar. Não é o caso, você falava muito bem, fala muito bem. Good job, my friend. E o Fernando da turma 4, tá, guys? Lembrando que todo mundo que trabalha com a gente saiu do próprio curso. Isso que é o que mais me deixa feliz, né? Isso é bacana. Tem que mandar saudações pro pessoal da turma 4, especialmente, Jader, pra Aline, porque eu me lembro num Conversation Club que a Aline falou, Jader, o Fernando tem jeito pra trabalhar contigo. Não sei se você vai se lembrar, mas ela que botou uma sementinha lá. É verdade, é verdade. Não, aí é que tava, da turma 4, você e a Aline estavam no meu radar. Porque eu sempre procuro pessoas, porque eu penso assim, um dia, se o Inglês do Zero virar uma empresa internacional, precisar de 100 professores, eu quero saber quem são os possíveis alunos. E aí na sua turma era você e a Aline. Não que os outros não fossem, tá, pessoal da turma 4, me perdoem, mas os mais engajados eram vocês dois. Inclusive, a Aline, eu até conversei com ela, porque um dia ela, se Deus quiser, participar aqui com a gente. Vai ser bem legal. E da turma 13, a Vânia, né? Que é uma outra super engajada. Na turma 13 é chovendo molhado. Tem muita gente extremamente engajada por lá. Mas, voltando à pergunta pra você, Rani. Há 1 ano e meio atrás, se você se visse hoje falando inglês, o que você acharia da sua própria performance? Impossível, né? Era uma coisa impossível. Então eu tô muito feliz com o meu inglês, tá? Eu me cobro bastante, eu estudo todo santo dia, e quando eu não tô estudando, eu tô vendo alguma coisa relacionada ao inglês, assim como o Fê, a gente até conversa bastante sobre isso. Mas é felicidade extrema, porque há 1 ano e meio atrás, eu nem imaginei que eu estaria conseguindo falar o básico em inglês. Assim, eu tô colocando o mínimo das possibilidades, assim, o mínimo do sonho. E você, Rani, você fazia um negócio extra, né? Que nem eu nem o Fernando fazíamos, que é entrar no Discord e conversar com gringo por lá, né? Conversar com nativos, né? Sim, isso me ajudou bastante, mas eu fui com cara e coragem. Com cara e coragem. Fiz 2 amizades lá, isso me motivou bastante. Porque, assim, até então, a minha conversação era com vocês, com pessoas que falam o meu idioma também, e que, né, é aquela sensação que, será que ele tá entendendo? Então... quando a gente fala com brasileiro, a gente pensa assim, será que ele entendeu porque eu tô falando de um jeito que o brasileiro entenderia apenas, não gringo? Faz diferença. Isso fez muita diferença, porque quando eu peguei essas 2 amizades lá, com pessoas que não falavam o meu idioma, e a gente conseguia se comunicar, eu percebi que o curso realmente estava fazendo muito efeito. Meus esforços, né, estavam... Que legal. Guys, que equipe que nós temos, hein? Guys, assim, enfim, depois eu elogio vocês um pouquinho mais pra vocês não se acostumarem mal. Fala, Fernando. Não, eu ia comentar, aproveitando o gancho da Rani ali, que a gente, nas últimas semanas não tem dado certo por conta de compromissos meus, mas a gente estava conversando, nós, né, eu e ela, fazendo nosso conversation. In English. Cara, in English. Legal. Que legal. E assim, a gente olhava pro relógio, caramba, já passou 1 hora e pouco e a gente falando 100% inglês. Aí é que tá, amigos, vocês não precisavam fazer isso, teoricamente, né? Vocês já estão fazendo o trabalho de vocês perfeitamente, vocês já estão estudando por fora, mas vocês fazem questão ainda de continuar melhorando, né? Isso é muito legal. Não é todo mundo, é o que eu digo, vocês são diferentes, assim. E aí, eu queria aproveitar essa deixa pra falar o seguinte... Fernando, principalmente pra você essa pergunta, pra Rani também, mas principalmente pra você que você já está na caminhada com o curso faz alguns anos, né?
Que você nota, Fernando, nos alunos que aprendem mais com o curso? Tem alguns hábitos em comum que você percebe neles? Tipo assim, pô, a pessoa que aprende bem, ela faz isso, aquilo e aquilo. Você notou alguma coisa assim? Basicamente, a pessoa que aprende bem faz exatamente o que é proposto a se fazer no curso. É que tá, Né? É simples, né? É receita de bolo. Eu já falei para o pessoal, é receita de bolo. É fazer a homework, assistir a aula, fazer a homework, participar da conversation. E basicamente é isso. E ter a constância, né, Jader? Não adianta estudar uma vez na semana. Sim, exatamente. Eu digo que até no mínimo 3 vezes faz sentido. Assim, tem que ser no mínimo 3 vezes. Concordo. Mas ainda assim, tem distância muito grande entre o último dia e voltar aqui para o primeiro. Então, tipo, tem que, claro, dá para fixar ali três dias para você estar estudando mesmo, abrir o teu computador, o teu notebook ali no celular, assistir a aula e focar na aula do curso, mas também, quando você não tiver nesses dias, ter um contato com o conteúdo em inglês, porque... Tem que usar como entretenimento também, né? Para você reforçar o que você tem aprendido, né? Exatamente, porque o tempo que você passa na aula é importante, claro, mas ainda é pouco, porque o resto do dia você vai estar em contato só com o português. Então tem que ter essa disciplina e também acrescentar um pouquinho a mais ali na tua rotina de inglês. Boa. Rani, você percebendo através da plataforma, trabalhando e também através de seus colegas de classe, o que você percebeu? Os que aprenderam bem, os que têm aprendido bem, o que eles fazem de diferente dos outros? Exatamente a mesma coisa que o Fê falou, concordo 100%. Tanto a galera da plataforma do Hotmart, a gente acaba sabendo pelos nomes, a gente nos tornamos amigos, né? De tanto que a gente vê o nome da pessoa, de tanto que a gente responde. E a questão da turma também, referente à minha turma, são as pessoas que participam, que estão sempre lá pelo plantão, que mostram a cara. E tem uma pergunta lá no plantão, a galera vai lá e responde, independente se está certo ou errado, o erro, ele ajuda muito, né? Sim, com certeza. Isso faz toda a diferença. Na homework, a galera erra, a gente corrige, eu tenho muitas coisas que eu aprendi, por exemplo, o was e o were, que é o passado aí do to be, eu lembro que foi diretamente da homework, porque... Foi uma correção que fizeram e aí você pegou. Olha que legal. Sim. Boa. Que bacana, guys. E, nossa, que bacana. Eu fico feliz de ver o outro lado da moeda, assim, é bem interessante. E erros? Que erros vocês veem? Assim, não erro de inglês, mas erro de estratégia de estudo. Fernandão, o que você percebe de erros nos alunos, assim? Essa é um pouco mais difícil de responder, porque assim, é meio que particular de cada um, sabe? Tipo, parece que não existe um padrão, assim. Mas se eu tivesse que pontuar alguma coisa mais genérica, assim, principal erro talvez seria não se dedicar e se... é difícil, não... Pode falar, viu, irmão? Não tenha travas na língua, não. Pode falar mal da galera. Dos que não estão se esforçando. É que eu não gosto muito de pontuar, porque às vezes tem dificuldades do aluno que vai além do inglês, né? Sim, exatamente. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para tentar ser um pouco mais claro. Uma pessoa que tem uma dificuldade de estruturar uma frase em português vai levar isso para o inglês também, né? Sim, então, exato. Tipo, né, é um pouquinho mais delicado. Mas, basicamente, o erro maior é a falta de empenho. É verdade. A falta de empenho. É verdade. Não se dedicar, querer colher frutos sem plantar, sabe, Jader? Basicamente é isso aí. Eu sempre falo que o teu resultado é proporcional à tua dedicação. O quanto você se dedicou, vai refletir lá na frente. E o contrário não acontece. Se você não se dedicar, não vai ter evolução. Então, tem pessoa que não estuda muito, não faz muito e fala, ué, não aprendi. Por que será? E aí, muitas vezes põe a culpa lá no curso que foi, quando seja presencial, põe a culpa no curso online. Sim. Eu tenho uma teoria para mim que eu já falei isso mesmo. Qual é teu inglês? Antes de começar o curso, era o que eu aprendi lá no ensino médio com o verbo to be. Eu passei 4 anos aprendendo o verbo to be. Cara, e eu não aprendi? A culpa é do professor ou a culpa é minha? Nossa, até aqui, boa reflexão. O verbo to be, 4 anos, eu não posso só culpar o professor, porque pelo menos o verbo to be eu tinha que estar dominado, entendeu? Sim, então, exatamente. Porque com certeza, se ele tivesse me ensinado toda a gramática do inglês, eu não ia aprender, porque eu não estava interessado na época. Então, assim, tem a parte do professor,
mas tem a minha parte também. E se os dois não casar, não tem curso que dê certo. Caramba, falou tudo. Não, isso aí é muito interessante, porque assim, é sempre importante ter um porquê. Por que você está estudando? Tem casos de pessoas tipo a Rani, que não tinha um porquê muito claro, mas ela tinha muito esforço porque ela queria. Simplesmente ela queria falar, começou a falar, aprendeu a falar, né? Tem pessoa que tem uma motivação mais clara, que é o caso do Fernando. Quero ensinar o Matheus. Minha motivação é porque um dia eu gostava e um dia talvez eu queria trabalhar com isso também. Eu fiquei motivado nesse sentido. O importante se você não tem uma motivação clara como a Rani, por exemplo, é importante que você encontre uma, porque nem todo mundo sem uma motivação clara consegue manter tanto tempo o estudo. Então, assim, inventa alguma coisa. Eu sempre falo nos nossos workshops que, assim, aprender inglês não é simplesmente aprender palavras de outro idioma. Você vai mudar a sua vida completamente, porque se você tem o inglês, pode ser que isso faça você gerar uma vida mais confortável para sua família através de um emprego melhor através do inglês. Ou o falar inglês pode proporcionar fazer uma viagem dos sonhos, conseguir um emprego dos sonhos. Então é muito mais do que aprender palavras do outro idioma, né? Então você, aluno que está ouvindo e não tem uma motivação muito clara, tem que ter. Escreve no papel. Parece meio papo de coach, mas é verdade, funciona. Você tem que explicar o porquê, tem que se convencer o porquê que você quer aprender. Para que quando vem a preguiça, porque a preguiça virá, o saco cheio virá, você não esmoreça e você continue a estudar. Então, grave seu porquê. Faz o seguinte, coloca aí no Spotify, você que tá ouvindo, qual que é a sua motivação, por que você quer aprender inglês aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram e coloca também na imagem desse episódio sua motivação para aprender inglês. Todos têm que colocar, para você deixar gravado e registrado por que você quer aprender. Combinado? Outro erro que eu vejo antes da Rani falar, esse erro eu queria falar porque eu acho muito interessante. Tem aluno que ele começa rápido demais. Eu acho que a falta é um problema, mas o excesso também. Tem pessoa que no fim de semana manda 400 áudios, faz 200 lições e o gás acaba rápido, né? Tipo, 2 semanas depois a pessoa já tá meio cansada do processo. Rani, algum outro erro que você percebe nesse? É exatamente esse excesso que eu ia falar, que o Fê, eu tirei isso do Fê, na verdade, foi uma lição que eu peguei pra mim, que é ser pombo de inglês, né? Pombo de praça ali do inglês. Sim, legal. Sair catando conteúdo. Então, assim, foi uma frase que o Fê falou logo no meu início da jornada, pra todo mundo da turma, e eu peguei muito pra mim, e o meu inglês, ele é 100% inglês do 0 ao 100. Eu não ficar disperso, assim, em vários lugares. Sim. Legal. Eu tentei no começo, e isso me atrapalhou bastante. E quando ele falou isso, num conversation que teve da turma, eu peguei aquilo ali pra mim, poxa, é verdade. Isso muito tá louco me atrapalhando. Isso. Então ter esse excesso, esse excesso de informação que a gente tem, ele acaba atrapalhando. Muito louco isso. Também atrapalha muito, né? Eu lembro também. Falar. Ah, sim, pode terminar o raciocínio. O medo é difícil, né? Sim, a gente tem vergonha, né? Principalmente na questão de mais do falar do que o aprender a gramática, né? Eu sempre comento muito que uma vez em um dos áudios eu mandei para ti que eu fui pro banheiro com a minha família. Certo. Eu queria falar restaurant e aí eu falei restaurant. Certo. E assim, eu não tive medo de tentar, eu não tive nem vergonha de ter falado isso. Isso é interessante. Uma coisa que eu nunca mais esqueço. Nunca mais. Pô, esses, entre aspas, essas pequenas gafes são muito, qual que é a palavra? Muito didáticas, né? Porque a gente não comete depois, né? Se a gente viu que, por exemplo, eu lembro que uma vez o chefe da escola que eu estudei lá, ele virou e falou, hey, thief. Eu entendi ele falando, e aí, ladrão, né? Eu fiquei puto, eu fiz cara de bravo na hora. Aí ele viu que eu fiquei confuso, ele falou, I said thief. Ei, chefe. Eu falei, tá, não é thief. Aí eu falei, eu achei que você tinha me chamado de ladrão, né? E nunca mais eu vou confundir, porque foi uma coisa que gerou uma emoção na gente, né? Então, uma coisa que o pessoal que tem medo de errar perde é isso. É você criar uma emoção pra você não errar mais coisas pontuais, né? Isso é muito legal. Outro ponto, Jader, que acho que é importante a gente colocar, principalmente para quem tá começando aí, é que com tanta informação que tem aí, esse efeito pombo de praça aí, de ficar pegando migalha e não ter nada que realmente faça sentido,
É importante se concentrar numa fonte só, beber de uma fonte só, porque senão fica muita coisa. Sim. E outra coisa também que é importante que eu vejo que muitos alunos não têm é se alegrar com pequenas conquistas, porque assim, a pessoa está focada em ser fluente lá na frente, e aí aprendeu a falar, a se apresentar em inglês, que seja, e acha que é pouco. Não é Pois é. pouco, é um passo, entendeu? Aprender a falar rotina diária é outro passo, aprender a montar frases lá, usando um presente contínuo é outro, tem que se alegrar com pequenas conquistas, porque se Perfeito. você for olhar lá na frente, é um caminho que não tem fim, não adianta, não tem fim. Então, Basicamente, aprender inglês é você ir zerando assuntos. Eu zerei o assunto rotina. Já sei tudo? Próximo tópico. Eu vou aprender em restaurante. e acumulando Sim. conhecimento pouco a pouco, né? Exato. Nossa, o que você falou é muito legal. É uma frase que eu ouvi esses dias, eu achei muito boa, que é assim, 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Então não é porque tem mais mulher que o bebê vai nascer em um mês só. Você precisa de 9 meses e uma mulher pra fazer um bebê, né? E a galera, às vezes eles querem acelerar demais, ou tipo, eu vou consumir de muita fonte porque quanto mais, melhor. Not really. Na verdade, não. E nós não estamos dizendo que nossa fonte é a melhor, né? É muito boa, porque, modéstia à parte, olha a nossa equipe aqui, o pessoal é top. Mas assim, pega uma fonte de estudo e foca nela. E tenta, por uns meses ali, focar numa coisa só pra você não ficar muito disperso. A primeira vez que o Fernando falou esse conceito, me atingiu também. Tipo, o pomo de praça é assim, porque ele come um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca enche a barriga, né? Porque ele fica muito disperso, né? No fim, o que ele comeu não é nem saudável, é só... Sim. Bobagem, entendeu? Tipo, não faz juntar tudo, não dá uma boa refeição, digamos assim. E outra coisa importante, eu me lembro de um post aí no Instagram aí, alguma coisa assim, onde o professor lá, não que não seja importante, mas ele ensinava o significado lá de Whatchamacallit. Ok, Whatchamacallit. Aí, beleza. Nada contra, totalmente interessante, mas aquele post assim, nossa, teve um sucesso de comentários, e, enfim, foi um sucesso. E aí teve outro antes, aí eu revirando a página do professor lá, o cara estava falando sobre Present Continuous e não teve o mesmo sucesso. Aí eu fiquei pensando, assim, ó, não que não seja importante, mas quanto o cara vai ter que falar de inglês para usar o Whatchamacallit, para colocar isso num contexto? Eu nunca usei na minha vida. E aquilo chamou mais atenção, porque é muito mais fácil você ir pelo mais simples, né? Sim. Mas assim, do que estudar, quebrar a cabeça, tentar entender um present continuous, por exemplo. E é isso que as pessoas fazem. Ela olha coisas soltas na internet, não que não é útil, mas eu vejo também, só que eu vejo e guardo aqui no meu bolso, aqui, uma hora eu vou usar. Sim. Mas enquanto isso, tem outras coisas que eu priorizo, né? E esse é um dos erros também. Perfeito. Isso aí é um fenômeno que acontece mesmo, porque é mais fácil digerir o conteúdo prazeroso, né? É muito mais legal você ver um vídeo do teacher tirando... sei lá, um teacher tirando... Um teacher meio que atuando numa cena engraçada, ensinando uma palavrinha ou outra. É legal, bacana. Mas o conteúdo que vai fazer você falar não é esse. O conteúdo que vai fazer você falar é o mais denso. É um conteúdo que você, de fato, vai ter que parar, estudar, perceber e tudo mais. Exatamente. Boa. Fernando, qual que foi o tópico mais chato pra você aprender? Um tópico que demorou pra você aprender e que você dominou e um dia ficou super feliz, foi uma conquista enorme. Você tem um tópico em mente? Ai, deixa eu pensar aqui já. Tem, Cavara. Um tópico chato. Eu falei esse dia pra Rani, não sei se a Rani vai me lembrar. Eu falei, eu não gosto desse tema, mas agora não me vem na cabeça. Nossa, tem um tema que pra mim é muito chato, é vocabulário de casa. Esse é um assunto que eu acho um assunto extremamente entediante, mas é importante, né? Nós temos uma aula sobre isso no nosso curso. Essa é a única aula que eu não entro tão empolgado, porque eu sei que vai ser uma aula meio maçante. Mas é importante. Bem maçante, Sim. Vou te falar, Jader, que é que me vem na minha cabeça aqui de primeira, que não é uma coisa tão complicada, mas é uma coisa que sabe quando você aprende assim, eu preciso aprender, mas eu não tô afim de aprender. Se eu pudesse, eu pularia, cara. É super simples, os conditionals. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma bronca com os conditionals. Sim, é chatinho, apesar né? de ser relativamente simples, né? Sim. Então, depois que a gente, né? Foi um conteúdo que eu revisitei várias vezes, tá? Não é Sim. como outros do curso também. Eu não passei por uma vez só, assim. E acabou, Sim. eu sempre revisitava. Um tema complexo. É uma coisinha um pouco chatinha. Rani, você pensa em algum tópico específico que você teve dificuldade ou demorou pra dominar?
Então, não é o mais difícil, é até relativamente intermediário. Tá. Mas pra mim foi, assim, a minha mente explodiu quando eu descobri isso, que foi juntando verbos. Juntando verbos. Eu não entendia, eu odiava na realidade, o que se tornou, na verdade, o meu tema favorito do inglês. Boa. Eu tento usar o máximo possível, a questão de usar o ing no começo de frase, pra mim não fazia um pingo de sentido. Pô, essa matéria é muito interessante porque eu descobri esse tema, eu já era professor há anos, assim, eu não sabia que existia. Aí um dia percebendo que tinha uma junção esquisita de verbos ali, eu fui pesquisar e descobri que o que a Anne tá falando é o seguinte, guys, às vezes você pode falar, por exemplo, I enjoy watching TV, mas esse I enjoy watching não é eu curto assistindo, é eu curto assistir. Tem verbo que aceita o ing depois, tem verbo que não aceita. Esse tema nunca foi abordado aqui no podcast, inclusive. Se você quiser saber mais sobre esse tema, temos várias aulas sobre isso lá no nosso Early Birds English Club. O link vai estar aqui na descrição. Mas é um tema complexo, mas é legal. Eu gosto bastante desse daí também. Eu tenho um tema, guys, que eu demorei muito pra pegar. É um tema que quando eu descobri, eu falei, mano, não é possível. Eu não tenho velocidade cerebral pra processar essa informação. Que é as question tags, né? Isn't it? Aren't you? Didn't you? Esse tema, quando eu descobri, eu falei, mano, não é possível que alguém tenha velocidade cerebral pra pensar qual que é o verbo auxiliar e pra passar pra negação. Demorei anos pra pegar esse tema. Mas tem muita informação, né? Hoje dá pra usar, já disse. Tempo, né? Nossa, é muita informação, é muito difícil. E esse é um dos meus temas favoritos. Inclusive, acho que question tag, present perfect são meus temas favoritos. E de vocês? A Rani já falou, né, a junção de verbos. Sim. E você, Fê? Eu acho que o present perfect, vou falar aqui sem rodeios, tá? Pela maneira como você desmistificou o present perfect, ele acabou sendo um dos meus favoritos também. Tipo, eu acho lindo quando eu ouço alguém falando e bota um present perfect numa frase, assim. Então, tipo, esse com certeza é um dos meus favoritos, mas é bem simples, mas eu sou muito fã, Jader, do present continuous. Não sei porque também é uma coisa que me agrada aos olhos, sabe? Me agrada aos olhos ter uma gramática com present continuous. É uma coisa bonita, frase perfeita, bem feita, assim, simples, né? Legal. E que, por sinal, às vezes eu acho que os alunos menosprezam o simple present, Sim. Simple past e o present continuous, que é a base, assim, para você deslanchar, assim. E o present continuous eu tenho um carinho especial também pelo que legal. Boa. Ivani, quais são os seus planos para o futuro em relação ao inglês? O que você espera do inglês na sua vida daqui para frente? Como eu falei, eu estou muito feliz com a questão do meu inglês atualmente, sempre procurando coisas melhores, mas continuar trabalhando com o inglês do zero, for sure, é uma certeza absoluta assim, na minha vida. O inglês mudou a minha vida para sempre. É o meu dia a dia para qualquer tipo de coisa, assim, me salvou de mim mesma. Olha que bonito. Então, sim, continuar trabalhando com isso. Eu sou apaixonada no inglês. Continuar trabalhando com isso sempre buscar melhorias. Uma dúvida, você conhece alguém na sua cidade ou no local que você mora, nas redondezas, que fala inglês? A nível de fluência, não. Conheço algumas pessoas que sabem um pouco, sabem se comunicar, têm o básico, mas a nível de fluência, ninguém. Na verdade, Jade, ninguém da minha família, as pessoas da minha família nem sabem que eu sei falar inglês, porque foi um processo muito rápido. Então, como assim? O pessoal não sabe que você fala inglês? Seus familiares? Não sabe. Ninguém! Como assim? Meu esposo sabe, né? Eu fico falando aqui em casa. sim. Mas... Não, então sua mãe não sabe que você tem a fluência no inglês? Não, ninguém sabe. Não é uma coisa que eu comento. Porque foi muito rápido. Eu estudei em 2018 e eu saí espalhando pra todo mundo. Então, aquilo ali me frustrou. Tipo, eu falei pra todo mundo, agora eu não sei falar nada de inglês, e aí? Então, eu comecei o curso, eu não tinha essa esperança que eu ia conseguir, entendeu? Então, no começo do processo, eu fiquei, não vou falar pra ninguém. E aí, foi muito rápida a evolução. E aí, o que eu pensei? Eu sei falar, mas se a pessoa me colocar à prova, eu não vou saber responder. Não quero ficar à prova. Vou deixar pra falar quando eu já tiver com inglês bom. Aí eu comecei a trabalhar com você. Então, já ficou muito avançado. Então, se chegar um gringo na sua cidade e você trocar ideia, o pessoal vai ficar, tipo, literalmente chocado. Tipo, como assim?
Que legal. Que interessante essa abordagem. E você, Fê? Não, mas assim, ô Rani, você pretende... Eu acho que você tem uma boa didática, uma ótima didática. Você fala muito bem. Você tem tudo para ser uma professora de inglês um dia, se você assim desejar. Você tem esse plano, esse planejamento? Sim, com certeza. Já até conversei com o Fê sobre isso. A gente troca bastante ideia e futuramente, com certeza. Boa, e se tiver alguém ouvindo aqui que precisa de umas aulas de particulares básicas de inglês, você atenderia a galera? Vamos lá, com certeza, vamos lá. Boa, legal, muito bem. Viu, guys? Bom saber. Eu vou deixar o Instagram. Ô, Rani, pro pessoal te contatar, Instagram não, né? Você é meio anti-redes sociais, na né? verdade, eu usava muito, só que isso atrapalhava meu inglês, eu não tenho foco. Então, eu passava muito tempo lá. Eu preferi desinstalar. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com você, Rani, que é importantíssimo que o pessoal saiba. Eu acho que nessa área você talvez foque mais que o Fernando. Que é série. Você é a doida da série, né? Você vê série pra caramba, filme pra caramba. Sim, e eu amo assistir coisas repetidas, então... Você acha que isso melhorou, ajudou você a melhorar o listening, a melhorar o inglês em geral? Com certeza, porque assim, eu pego o curso, eu vi alguma coisa no curso, eu tô vendo aqui que ele falou uma palavra, ele falou uma frase, I'm brushing my teeth, por exemplo, e aí eu via lá nas séries, eles usando essas mesmas coisas que eu já estava aprendendo no curso. Muita coisa passa, né, porque são coisas mais avançadas, então eu acabava passando, mas aquilo ali que eu tinha aprendido, eu conseguia perceber nas séries. Boa, e você vê repetidas vezes, eu sei que você me falou que tá vendo The Office pela 60ª vez já, né? Sim. É nóis. Fernando, você já viu The Office, Fernando? Cara, eu pra série não é o meu forte, não. A partir de 2025 vai estar no contrato da empresa. Todos os funcionários têm que ter visto todas... Não, mas em minha defesa eu vou dizer que eu gosto de assistir bastante vídeo de discurso no YouTube, cara. Tipo, é ótimo, é ótimo. Eu acho que é até melhor do que série, assim, no sentido de que é o inglês mais real, né? Inclusive meu próximo, já tá anotado aqui, meu próximo vídeo que eu vou assistir vai ser o debate lá do Trump com a Kamala Harris. Porra, boa sorte. Boa sorte. Que eu vou desmembrar ali e estudar. Isso aí eu não foco muito, não. Eu sou mais da série, que nem a Rani. Que legal, cara. Isso é. Mas é que eu não consigo, eu não consigo separar o entretenimento, juntar com o estudo, entendeu? Tipo, eu me perco assim. Entendi. Não consigo focar. É pra se divertir, é pra relaxar. E aí eu fico muito pilhado e acaba que eu não relaxo, sabe? Entendi. Mas óbvio que é essencial. Eu tenho que assistir alguma coisa. Mas assisto séries, geralmente com meu filho, minha esposa, mas aí em português mesmo, né? E vocês... Rani, diga aí. A gente viu um filme em comum, né, ô Fê? Filme infantil, nossa, que bacana. Que filme? Eu não lembro o nome, você lembra, Fê? Não lembro. Orion in the Dark, se eu não me engano. Isso, Orion in the Dark, isso mesmo. Legal. Netflix, lá. Muita coisa legal para aprender para quem quer testar o inglês aí, tem muito vocabulário bacana. Legal, nunca ouvi falar, bacana. Boa. Legal. Muito bem. Fê, e você, quais são seus planos para o futuro em relação ao inglês? Jader, assim, eu sou funcionário público, eu estou bem estável nesse funcionário sentido, público então é difícil largar o osso, né? Porque é um emprego bom, né? Exatamente, meio que me atrapalha nesse sentido, né? Mas eu tenho um objetivo de mudar de cidade para realizar um sonho da minha esposa, que ela quer morar numa cidade mais tranquila e mais para o interior, e se eu focasse no inglês, né, em aulas online, quem sabe um dia, se eu me tornar um professor, óbvio que isso aí seria muito válido, né? Legal. Não descarto essa possibilidade, sabe? Não descarto mesmo, porque eu acho que seria viável, assim, quem sabe mais para frente fazer um intercâmbio, me especializar, enfim, e aí conseguir ter um diploma mesmo de professor, enfim, e aí me jogar com tudo. Não descarto essa possibilidade. Que legal, boa, muito bem. Guys, é uma honra tê-los conosco. Obrigado pela conversa. Se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, então qual que seria a principal e primordial forma de contatá-los? Rani não tem, né? Rani não usa muito social media. Mandem pomos para a Rani. Sentido... Fernando, você usa seu Instagram, mano? Eu uso. Não sou muito ativo, mas Fernando.fc tá lá e... Fernando.fc no Instagram. Legal. Rani, fala o seu aí, se a pessoa quiser, tipo, contatar pra aula, alguma coisa assim. De vez em quando eu dou uma olhadinha. É Raniele com H,
underline sobrinho. Raniely, H-A-N-I-E-L-Y, underline sobrinho. Beleza? E Fernando.fc. Vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? O Instagram deles pra vocês, se quiserem trocar ideia. Eu digo isso porque até hoje chega a pessoa me perguntando de um tal de Matheus. Matheus foi um aluno que eu recebi no podcast muitos anos atrás, que ele tinha um sonho de ir pro Canadá. Aí o pessoal chega do nada, e o Matheus foi pro Canadá? Aí eu falo, não sei, eu não falo com o Matheus faz muitos anos já. Mas o pessoal sempre procura quem participa dos podcasts pra saber da vida, pra saber novidades, então... Esses dias me mandaram um WhatsApp aí, um aluno do curso lá, precisando, tipo, de uma motivação, entendeu? Tipo, e é legal, Jader, é legal porque, assim, eu sempre costumo dizer assim, eu gosto de servir como inspiração, porque, querendo ou não, assim, tipo, tu tinha muitas possibilidades de gente para trabalhar contigo, de professores renomados, tal, então, e assim, você escolheu a gente, então, tipo, né, é uma honra para mim, e eu quero repassar para os outros o que eu fiz que deu certo, que tá dando certo, é legal isso aí. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal quando a gente passa pra frente, né? Eu recebi muita ajuda de um professor que eu tive. Graças a Deus eu já consegui passar essa ajuda pra frente. E as pessoas ajudadas já passaram pra frente de novo. E assim que o mundo melhora, né? Um ajudando o outro e um pegando na mão do outro. É isso. Verdade. Amigos, obrigado. Que fofinho. Obrigado pela participação, amigos. Tamo junto. Guys, obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Esse foi um dos episódios mais especiais do nosso podcast. Então deixa seu comentário, não deixa de comentar porque é muito importante. Seu comentário é nossa motivação, então comentem. Vai lá na nossa imagem desse episódio no Instagram e comenta uma hashtag. Vamos pegar uma hashtag pra ver quem ouviu até agora. Que hashtag que a gente usa? Hashtag... ET do inglês. ET do inglês. É uma piada interna nossa. Bilu, mas ó, ET Bilu. Coloca a hashtag ET Bilu se você chegou até esse momento desse episódio pra gente saber que você ouviu até o final. Combinado? Valeu, guys. Obrigado pela participação, pessoal. Amigos ouvintes, obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço e tchau.